Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje o nosso Falando Nisso é um assunto que está dando mesmo o que falar, né? Que é o retorno da CPMF. Pessoal, e eu vou explicar para vocês com detalhe, com domínio, tudo sobre CPMF. Claro que não. Primeiro que eu não gosto de falar de coisa ruim, né? Mas segundo que eu não tenho o conhecimento técnico que tem o professor Tomás, procurador do Estado de São Paulo, e graças a Deus arrumou um tempo corrido da vida dele para, durante as aulas, durante o seu trabalho, gravar esse Falando Nisso. Porque, gente, muitos colegas mandando no inbox comentários: professor, eu sei que não é de concurso, sei que não é da OAB, poxa, mas eu quero, como cidadão, entender melhor. E a ideia do Falando Nisso aqui foi até pedir para o professor Tomás: Tomás, o senhor vai conversar aqui com uma galera que tem gente com formação na área jurídica, tem economistas, tem contabilistas, não importa. E tem o colega cidadão que não conhece esse tipo de coisa, e são muitos e precisam entender. Porque uma coisa é a gente discutir, não concordar, mas conhecer sobre aquele assunto. Então, eu adorei o tema que o professor trouxe aqui para nós, que é esse aí, ó, o retorno da CPMF. Deixa aqui apresentar para vocês, doutor Tomás. Professor Tomás, muito obrigado por trazer um tema tão bacana. Eu que te agradeço, Alessandro, a oportunidade de estar aqui com vocês e trocar uma ideia com o pessoal, né, sobre esse retorno dos mortos-vivos, né, que é a CPMF. É verdade. E nem vou falar se o professor gosta ou não do retorno, vamos deixá-lo sem constrangimentos aqui. Bom, professor... O não permite falar, né? O que a gente acha realmente, né? Eu vou colocar aqui uma notícia de fundo, tá, mestre? Que foi colocada do G1, agora dia 15/9. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, criticou nessa terça-feira, dia 15, a intenção do governo federal de retornar a CPMF, anunciada na véspera. Tá, o ministro Supremo, tá, legal. Segundo ele, qualquer elevação tributária no contexto atual representa um verdadeiro confisco. Ele, em conversa com jornalistas após a palestra, o ministro disse ainda ser contrário à cobrança da CPMF desde a primeira versão. Ei, professor, quer dizer que tem mais de uma versão? Já já o mestre Tomás vai colocar isso para vocês. Se fizermos um retrospecto, nós vamos ver que desde o início eu votei pela inconstitucionalidade, abre aspas, palavras do ministro, desse tributo, que nasceu de um sexo e transformou em sexo diverso, palavras dele. Nasceu masculino e passou a ser feminino, de imposto a contribuição. Interessante jogo de palavras ali. Ao lembrar que a justificativa inicial para a cobrança era salvar a saúde, o ministro defendeu como saída para a crise financeira atual de gastos. Professor Tomás, eu vi que o senhor deixou também aqui um breve histórico. Eu posso ir passando? Isso, eu deixei um histórico, né, da evolução da CPMF, para que as pessoas possam aí acompanhar e verificar como que ela nasceu, como ela morreu, como renasceu de novo, né, como CPMF, porque ele nasceu como IPMF, depois morreu, é verdade, renasceu como era CPMF, foi extinto e agora querem ressuscitar a CPMF. Então, antes era imposto. Né, que estão querendo criar esse tributo. Terceira vez. Então antes era imposto. Era imposto, ele nasceu como imposto, não é? Imposto provisório sobre movimentação financeira. Mas ele foi extinto, porque ele era provisório. Tá. E a União não conseguiu renovar por falta de apelo. É realmente um tributo que não caiu, não é, na simpatia aí da sociedade de forma geral. Quando transformaram na CPMF, toda a arrecadação dele, em princípio, era destinada à saúde pública. Então havia um mote, um apelo forte, não é, da União na instituição desse tributo, o que fez com que ele fosse ressuscitado naquela primeira vez. Não é? Mas ao final da sua vida útil, vamos dizer assim, a CPMF tinha apenas 1/5 da sua arrecadação destinada à saúde. Tá, legal. Daí porque não sobreviveu ao tempo. Então, depois de 93, teve o Supremo Tribunal Federal, cúpula do Poder Judiciário declarando a inconstitucionalidade. Em 96, o governo lançou a CPMF com a alíquota de 0,20 para aumentar os recursos da saúde. Em 99, caramba, o senhor pegou um histórico bastante interessante. Em 99, ano que a economia brasileira também enfrentou ajuste, a alíquota foi para 0,38.
Caramba, professor, a gente não percebe, mas vai pagando tanto imposto há tantos anos. Devagarinho, né? Com 0,20, depois 0,38, né? Parece pouca coisa, mas você põe na ponta do lápis aí... Nossa, 0,38 é o que está sendo... Eu que fui fazer essa pergunta. Eu vou defender vocês aqui perguntando para o técnico, viu? Porque o mestre conhece o assunto. 0,38 é justamente a discussão que está sendo feita hoje, por conta dessa divisão com os governadores, não é isso, professor? Exatamente. O 0,20 é a proposta inicial da União agora. Só que, como ela sabe, não é que sem o apoio dos governadores, dificilmente o projeto de emenda vai ser aprovado, ela jogou a isca, não é? E os governadores caíram, aparentemente. Entendi. Ela incluiu, né, 0,18%, incluiu não, vai incluir porque não encaminhou ainda o projeto de emenda, mas deve incluir 0,18%, não é? Para que os governadores passem a apoiar. E eles vão ter como contrapartida, não é, a repartição da receita tributária. Em 2002, emenda 37 limitou a cobrança até 31/12. 2007 tentou prorrogar até 2011, mas a proposta foi rejeitada pelo Senado em 2007. E aqui o mestre falou... a gente achou que ela estava assim, morta, enterrada definitivamente, né? Entendi. Lei do engano. Agora, vamos lá. Volta aqui para nós. Bom, deixamos aqui, o professor colocou toda a parte do histórico, mas aí eu separei também algumas perguntas, né? Que apesar ter de fazer a voz aqui dos colegas que estão assistindo, eu também tenho minhas perguntas e algumas até separei. Professor, a União precisa aumentar a arrecadação. Dentro do tal ajuste fiscal que ela pretende implementar, eu pergunto, nesse colorido, nesse cenário, por que recriar a CPMF ao invés de um tributo novo? Eu quero fazer essa pergunta pelo seguinte, pessoal, não adianta só a gente criticar, vamos entender também, vamos tentar, tudo bem, teve um ajuste, a gente precisa alinhar nossas despesas aqui da minha casa, eu fico imaginando sempre na minha casa, quando falo em ajuste, poxa, na nossa casa a gente também tem de fazer os nossos ajustes. Foi para recriar, ao invés, por que não um tributo novo? Na nossa casa, quando a conta aperta, né, a gente corta a despesa, não é? Porque a gente não tem como aumentar a receita, então a gente corta a despesa. É verdade. O Estado já pensa de outra forma, né? Vamos cortar menos, né, e cobrar mais, não é? Acho que a premissa é um pouco diferente. Aliás, muito bem lembrado. Para que então recriar tal CPMF ao invés de um tributo novo, mestre? Na verdade, a União poderia, não é, no exercício da competência residual, tanto criar outros impostos, como criar outras contribuições aí para cobrir o déficit da Previdência. É uma possibilidade. Tá. Entretanto, quando você cria um imposto novo, você fica sujeito a alguns riscos. Nem sempre a arrecadação, não é, esperada, ela se concretiza. Não é? Então, o imposto velho é um imposto já experimentado. A União já sabe, não é, o que ela espera desse tributo. Entendi. Então, primeiro, não vai ter uma surpresa negativa, não é, em relação a quê? A arrecadação. É o primeiro quadro que o senhor colocou ali. Exatamente. Há o risco do governo surpreender negativamente com uma excelente, inteligente. Entendi. Não, então, não estou apoiando, pessoal, o governo não. Mas entendi. Já experimentado aquilo. Então tá. Mas o senhor colocou mais quadros para fundamentar. O outro aspecto, né, é com relação à estrutura arrecadatória. Quando você imagina um tributo novo, você tem que pensar, né, como ele vai ser arrecadado e como ele vai ser fiscalizado. A CPMF é um tributo de fácil arrecadação, facílimo, aliás, a arrecadação, porque a instituição financeira é que retém, não é, o valor do tributo e repassa para os cofres da União. Não depende, portanto, da criação de uma estrutura arrecadatória. E a fiscalização, em vez de recair sobre milhões de contribuintes, como é o caso do imposto de renda, por exemplo, não é? Recai apenas sobre quem? Sobre as instituições financeiras. Então, é muito fácil. A CPMF é um tributo cômodo, não é, para o poder público. Pessoal, cá entre nós, não quero ser maquiavélico, mas é uma contribuição interessante para o governo mesmo. Muito, muito. Fora o aspecto, né, do controle, né, de fluxo de capitais. A CPMF, ela mexe diretamente onde? Não é? Na nossa movimentação financeira. Muitas vezes você tem uma movimentação financeira de X, não estou dizendo vocês, não é? Mas, e a gente sabe o que acontece, não é? Grandes empresas, grandes grupos econômicos, não é? Que declaram um valor para o imposto de renda, não é? Mas que se for acompanhar a movimentação financeira, ela se revela infinitamente maior. A CPMF mata essa questão. Ela permite um controle bem eficaz, bem eficiente, né, com relação aos fluxos de capitais. E com isso ela pode comparar, não é, a arrecadação dela com aquilo que é declarado para imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, sobre o PIS, enfim, tributos, né, que as empresas acabam de alguma forma maquiando na hora de efetuar o recolhimento. Tá. E antes de passar aqui pro próximo ponto, deixa eu colocar aqui eu e o mestre Tomás, eu queria também perguntar uma coisa, professor. Rapidamente, uma dúvida realmente que todo dia
em casa eu estava discutindo e eu não havia pensado nisso. Estava vendo uma reportagem, falava o seguinte, 0,20, 0,38, eu vou lá, passo um cheque, eu pago uma conta, mas eu não pago uma vez só, né, Tomás? Eu pago quando eu tenho a minha transação bancária, quando eu vou pagar uma outra conta, várias vezes, então acaba sendo uma carga muito maior do que 0,31. Na verdade, você paga em cada movimentação sua, não é? E você vai pagar também sobre a movimentação do outro. Porque quando a empresa que te vende um produto, não é? Ela recolhe sobre a movimentação dela o 0,38 ou o 0,20, o que ela vai fazer com isso? Vai te repassar. Puxa, é um tributo perverso, não é? Porque ele é cumulativo. Na verdade, em cada operação, não é, onde houver a despesa tributária, isso vai compor depois do custo do produto ou do serviço. Quem vai pagar no final somos nós. Esse é um dos fundamentos, não é o único, em que os empresários dizem, legal, mas se a carga ficar maior para mim, eu repasso. E não tem como, é isso que vai acontecer. Tá. Não é? Outro aqui que o senhor separou. Isso aí foi um comentário do ex-secretário da Receita, que eu acho um comentário curioso e inteligente, não é? Ele dizia, não é, que tributo bom, não é, imposto bom é imposto velho, não é? Por que imposto bom é imposto velho? Todo mundo conhece, o que tinha que ter de impugnação judicial já teve, e ele não te surpreende com arrecadação negativa, não é? Então, na verdade, o tributo bom, de fato, é o tributo velho. E a CPMF, para nós, já é um tributo velho, né? Já é conhecida da gente e conhecida também do poder público. Então, o que tinha para discutir, já foi discutido. Entendi. A não ser que o governo invente alguma moda nova, não é? Provavelmente as discussões aí com relação à CPMF deverão ser reduzidas na esfera judicial. Tá. Bom, vamos lá. Mais uma questão, professor. Por que não criar um imposto no exercício da competência residual da União? Queria até que o senhor desse uma ideia para a gente do que é essa competência residual para o colega de lá, porque essa pergunta fui eu aqui que andei formulando, cujo quórum de aprovação é menor, né, para aprovar, a dificuldade, pessoal, do que exigido para aprovar uma emenda. Maioria absoluta em relação a uma maioria 3/5. Só para o pessoal entender, professor, o que seria a competência residual da União? Só para a gente... Então, vamos lá. Impostos, a União, assim como o Estado, o Distrito e o Município, eles podem instituir os impostos previstos no texto constitucional. Tá. Então, a Constituição atribuiu 7 impostos à União, 3 para os Estados, 3 para os municípios. E cada ente da Federação só pode criar o imposto, né, que lhe foi dado pelo texto constitucional. Tá. A União, além dos 7 impostos, né, que a Constituição lhe deu, ela poderá criar mais impostos. Essa prerrogativa, essa possibilidade é chamada de competência residual. Não é para o Estado, para o município. Não, só para a União. Entendi. É uma competência exclusiva da União. Está lá na Constituição, no artigo de 154. Exatamente. Tá bom. Só que a Constituição, constituinte sábio, precavido, não é? Ele fixou alguns parâmetros para que a União... Para não criar... Não faça uma doida aí que é um imposto novo. Tá bom. Então falou, tem que ser um imposto que não tenha nem fato gerador, nem base de cálculo dos impostos previstos já na Constituição. Não pode ser cumulativo, como é o caso da CPMF. E, por fim, deverá ser criado por meio de lei complementar. Ou seja, ao qualificar o quórum, né, ele exige uma discussão mais ampla no Congresso Nacional, um debate maior, né, por parte da sociedade. Então, a União já poderia criar, não é, como fonte adicional de receita, outros impostos, tá certo? Mas por que a União não quer fazer isso? Por que ela prefere instituir contribuições? Porque o artigo 157 da Constituição Federal, ao dividir as receitas, não é, o bolo arrecadado, ela determina que uma parcela, não é, do imposto arrecadado, do imposto residual arrecadado, vá para os estados e o Distrito Federal. Ou seja, ela vai instituir um tributo, mas vai ter que dividir parte da arrecadação com estados e Distrito Federal, o que para ela não é positivo. Então ela não quer criar um imposto, ela prefere o quê? Uma contribuição. Tá, claro? Tá. Entendi. Agora eu fiquei com dúvida. As contribuições, só para complementar, as contribuições não se sujeitam, não é, à regra de repartição de receita. Por isso a contribuição, ela é mais era a minha pergunta, eu ia falar, desculpe, doutor Tomás, eu não entendi. Por quê? Se as contribuições não se sujeitam a essas regras de repartição, então ela falou assim,
por favor, eu vou tentar fazer aqui, eu gosto de ver se eu entendi. Então vamos fazer a CPMF, não imposto. Porque Exatamente. se eu fizer a questão de imposto, eu vou ter que se submeter a regras de dividir o bolo. Exatamente. Se eu fizer a CPMF, ela não sujeita. Fica Mas daí só vem pra uma mim. pergunta, esse fica só para mim, entre aspas, por quê? Eu olhei agora uma foto da presidenta Dilma com vários governadores felizes e apoiando, justamente para dizer o seguinte, olha, vai ser 0,38, mas ponto 18 vai ser para os estados. Não seria uma divisão, como é que é isso? É exatamente por isso que ela quer fazer através da emenda, não é? Porque não há previsão constitucional de repartição de contribuição. Então, hoje, se instituída a contribuição, a CPMF, não é? Segundo o permissivo constitucional, vai ficar só para a União. Ela tem dificuldade de aprovar isso no Congresso? É evidente que tem. Não é? O Congresso dificilmente vai aprovar um ajuste fiscal que importe em oneração da sociedade. Claro. Mais com a popularidade, não é, da presidente tão reduzida nos dias de hoje. Não é? Então, ela precisa do apoio das bancadas estaduais. E, para isso, né, ela jogou a isca, foi o que a gente falou. Ela colocou esse 0,18 adicional para falar, ó, governadores, insista com suas bancadas, pressionem seus senadores, seus deputados federais, né, para aprovar o projeto de emenda. Porque em aprovando o projeto com 0,38, vocês vão ter esse reforço de caixa. Entendi. Os estados também, né, estão numa situação financeira bem difícil, né, diante da crise. Porque agora sim eu entendi perfeitamente. Porque senão, gente, ó, o professor Dr. Márcio está falando o seguinte, uma lei, gente, é muito mais fácil passar do que uma emenda, é mudar o texto constitucional. Por que ela está optando pela emenda? A pessoa, primeira-ministra de direito, deve estar se perguntando, mas a emenda é mais difícil. Não faz sentido, aparentemente. Não faz né? sentido, mas é o que o professor falou. Tendo essa possibilidade de juntar e depois repartir, aí ela consegue fazer por emenda. Por isso esse apoio. Bacana, gostei. É bom a gente entender, então, para poder criticar. Vamos lá, professor, juro que eu já libero o senhor. Por que não criar uma contribuição para a seguridade, nos termos do artigo 195, já que, para aprovação, também se exige apenas maioria absoluta. De novo, por que eu insisto nisso? Por que não fazer, então, uma contribuição, lá nos termos que tem lá para a Seguridade Social, ao invés de emenda que eles estão querendo, que é 3 quintos? Por que isso, mestre? Já vimos a questão do imposto. Né? Imposto residual não é interessante, porque ela teria que dividir com os demais entes da federação. Tá. Então, ela poderia instituir uma contribuição residual. Só que a contribuição residual fica sujeita às mesmas regras dos impostos residuais. Também não pode ser o quê? Cumulativa. Tá. A CPMF ela é um tributo, né, de natureza cumulativa. Ou seja, se for instituir hoje uma contribuição residual, Tá. né, ela encontraria, não é, um óbice no dispositivo do artigo 154, inciso 1º. Compreendeu? Porque assim, ela até pode, não tem problema, não vai dividir com ninguém. Mas o problema é que ela tem que cumprir as mesmas regras dos impostos residuais. Lei complementar, base de cálculo e faturador diversos, né, dos tributos previstos na Constituição, e também deverá ser um tributo não cumulativo. E aí pega, né, na questão da cumulatividade da CPMF. Desculpa, professor, me perdoe. O lance de ser cumulativo, o que seria mesmo? Ser cumulativo ou não cumulativo? É pagar aquela CPMF mais de uma vez durante o dia, vamos dizer assim? Em cada operação? Você paga em todas as operações. E você paga, né, nas operações do terceiro também. Entendi. Não é? Porque todos os tributos, não é? Perdão, todas as operações, né, de prestação de serviço, não é, ou de venda de produtos, né, elas serão carregadas com esse tributo. Eu entendi o porquê, então, que não foi feito dessa forma. Puxa vida, rapaz, isso aqui parece um filme de terror. Existem outros mares também que a gente vai ver ainda pra frente. Tá. Por que eles preferem a emenda, né? Tá bom, o senhor colocou mais um quadro aqui. Você sabe que o governo não faz nada de bobo, né? Não, eu tô assustado até. O senhor colocou mais um quadro aqui. Isso. Na verdade, se eles conseguirem aprovar a emenda, eles vão conseguir flexibilizar outras limitações, não é? Que através de uma contribuição residual normal não conseguiriam. Não é? Por exemplo, princípio da anterioridade nonagesimal. Tá. Não é? Até agora, o governo fala, né, que ele não pretende arrecadar esse ano, só pretende arrecadar o próximo ano, porque ele quer cobrir, não é, o déficit do orçamento de 2016, não de 2015. A gente não sabe se ele vai cumprir isso à risca. Mas vamos supor que o governo ele queira, né, desde já promover a arrecadação da CPMF. Se for instituir no exercício da competência residual, tem que observar o prazo nonagesimal. Então, só depois de 90 dias é que o tributo poderá ser arrecadado. A emenda já poderá o quê? Excepcionar o tributo do cumprimento desse princípio. Como foi feito, não é, com o IPMF lá atrás. O primeiro IPMF foi instituído, não é, no decorrer do ano,
E a emenda que permitiu a sua criação determinou a não sujeição do tributo ao princípio da anterioridade. Foi um tiro no pé, né? Porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa parte da emenda. Tá. Bom? Beleza, voltando para cá, uma emenda com essa abrangência, já que falamos vai ser uma emenda, tal, não fere garantias do contribuinte, garantias constitucionais, professor? Assim, de plano, a gente pode afirmar que o STF não vai validar, né, uma emenda constitucional que subtraia a aplicação da anterioridade mitigada, não é, do prazo nonagesimal. Tá. Isso, assim, com certeza, se o governo tentar se aventurar por esse caminho, né, deve encontrar dificuldades aí junto ao STF. Fora isso, né, vários juristas já se posicionaram dizendo que a CPMF apresenta outras irregularidades, que a antiga CPMF e o anterior IPMF também tinham, mas que a questão não chegou a ser levada ao conhecimento do STF. Só que nesse momento, né, de grande resistência da sociedade, questão velha, mas que não tinha chegado lá. Que não chegou lá e deve chegar hoje. Né? Deve chegar hoje. Por exemplo, essas questões, né? Necessidade de lei complementar para a instituição do tributo. Por que isso? Quando o Constituinte ele permite a criação de novos tributos, mas o sujeito à criação à lei complementar, ele está dificultando, não é, Alessandro? Porque a lei complementar exige um quórum qualificado. Tá. Não é? Então a aprovação fica mais difícil. Quando a emenda diz agora, olha, você pode criar União, um novo tributo, uma nova CPMF, através de lei, por exemplo, isso está facilitando a vida. E está facilitando a vida da União em detrimento de quem? Prejuízo de quem? Do contribuinte, é evidente. Não é? Então ela quer poder instituir o tributo através de um mecanismo, não é, mais brando. Tá. E parece que há violação aqui a uma garantia. Necessidade, né, de observância do princípio da não cumulatividade. Da não cumulatividade. Já vimos isso. Se a União quiser criar outros tributos, ela pode, mas não tem que cumprir o princípio da não cumulatividade. Isso é uma garantia em favor do contribuinte. Entendi. Pretender agora instituir um tributo que atropele esse mandamento, tenho para mim que tem contorno aí nitidamente inconstitucional. Não é? Poxa, então, resumindo a ópera, professor, se tudo der certo por parte do governo, ainda pode chegar no Supremo. E tem uma questão ainda. E o Supremo extinguir todo esse plano. E tem uma questão relevante que, assim, pelo menos extraoficialmente, né, o governo já fez chegar aí aos meios de comunicação, de que ele adotaria aquela possibilidade do Poder Executivo alterar as alíquotas. Então a lei fixaria, não é, um mínimo e um máximo, né, e dentro disso, né, dentro dessa grade, o governo poderia alterar, não é? Isso é nitidamente inconstitucional. Por quê? Porque o artigo 150 da Constituição Federal, inciso 1º, ele diz que é vedado a instituição ou majoração de tributo se não for em virtude de lei. Entendi. E o texto original da Constituição excepciona alguns tributos. Diz que o IPI, o IOF, Imposto de Importação e Exportação, esses, dado seu caráter extrafiscal, poderão, de fato, né, dentro dos limites da lei, sofrer alteração por meio de decreto, ato do Poder Executivo. Mas aí a exceção foi feita por quem? Pelo Constituinte originário. Claro. Poderia o Constituinte derivado... Quando a Constituição foi feita, quando foi pensaram, vamos criar uma regra aqui de exceção. Exatamente. Agora, pode o Constituinte derivado ficar criando novas exceções a uma garantia constitucional? O que o professor, para mim que não. O que o professor Tomás está dizendo, galera, é que se lá na Constituição, lá atrás, né, foi determinada uma regra e disseram, há exceção para essa regra, bacana. Agora, vamos alterar a Constituição, vamos colocar mais exceções. Isso não é possível, porque isso é uma garantia nossa. O Judiciário está aí para nos garantir. Bacana. Porque senão a gente poderia desfigurar a Constituição por completa, né, criando exceções em cima de exceções. Poxa, bacana demais. Essa é a ideia. Professor, eu sei que nesse ponto final, desculpe, ficou um pouco técnico, galera, mas eu adorei. Por quê? Eu acho, e os meus colegas que pediram, poxa, Ale, coloca alguém que manja muito de tributário lá para falar sobre isso, porque eu tenho minha opinião, sei que está errado, mas de repente estou falando besteira. E eu queria entender um pouco mais da CPMF, acho que agora você pode julgar. Ninguém está aqui para dizer se ela é boa, se é ruim, não é isso. Nós estamos discutindo sobre a CPMF. Eu acho que foi muito esclarecedor. Quero agradecer ao professor Tomás, porque acho que agora eu posso ter meu juízo de valor e eu quero agradecer mais uma vez sua participação. Eu que agradeço, Alessandro, a oportunidade de estar aqui com vocês, tendo esse contato aí com os seus alunos, né, com o teu público de forma geral. E eles podem mandar qualquer dúvida, a gente pega e depois vai gravar vídeos quando o pessoal tiver. Lógico, Tá pode ter à vontade. Gente, muito obrigado. Obrigado, Tomás. Obrigado e um abraço, Ale.